Hoje, nosso tempo está bastante apertado aqui e a gente vai repercutir agora uma fala do ministro. Hoje, durante o dia, teve um evento da FGV no Rio de Janeiro, um evento para debater a questão da liberdade de expressão, redes sociais e também a democracia. E quem falou nesse evento, alguns ministros, o ministro Gilmar Mendes falou, o ministro Alexandre de Moraes também esteve presente e também falou, o presidente da Câmara, Arthur Lira, também estava lá presente, falou sobre essa questão das redes sociais, da liberdade de expressão e da democracia. A gente separou um trecho do ministro Alexandre de Moraes de uma fala dele hoje durante esse evento. Vamos rodar aí para o pessoal de casa. Vamos prender o ministro Alexandre de Moraes. Teve até gente comemorando, né? Comemorando assim, ajoelhada, agradecendo aos céus, né? É um negócio impressionante. Porque ele não liberou o código-fonte no TSE. Tem gente que ainda acredita nisso. Tem gente que ainda vem... Veja, gente de todo tipo, de todas as faixas econômicas e culturais. Às vezes eu sou abordado, a pessoa educadamente, ministro, mas o senhor podia pelo menos liberar o código-fonte. Daí eu pergunto, você sabe o que é o código-fonte? Não, não é aquilo que frauda a eleição. Código-fonte é liberado 1 ano antes da eleição. Eram 6 meses. Para a eleição agora ficou 1 ano. Todos os partidos tiveram acesso. Todas as entidades. As Forças Armadas tiveram acesso. Todo mundo fez laudo. Só que as redes sociais continuaram falando que o código-fonte estava naquela sala secreta, que é escura, no TSE, que é tão secreta e tão escura que nem eu, presidente, sei onde é. Nós reunimos todos os partidos na sala, que era clara, no dia seguinte não, 20 minutos depois, nas redes estava que aquela sala era de mentira, que nós levamos uma outra sala. Só que essas notícias, sem controle nenhum, acabam convencendo parcela da população. Está aí a fala do ministro Alexandre de Moraes. Graeb, quero te ouvir para dar uma rematada final nessa fala do ministro Alexandre de Moraes, falando então sobre essas fake news que disseminaram, principalmente já no final do ano passado, num volume muito maior também, próximo das eleições, né? E queria te ouvir sobre esse assunto. Olha, eu vou falar sobre o seguinte, Kenzo, sobre a participação permanente, constante, dos ministros do STF nessas discussões públicas a respeito desse tema. Elas são intervenções que acabam funcionando como quase que uma pressão, vou usar uma expressão que eu já usei hoje, uma torcida de braço, entendeu? Porque eles têm um poder de decidir, né, que é final no nosso país. Então, é quase como uma coação, né? Essa presença dos ministros o tempo todo falando desse assunto quase que coage o debate público. Ou vocês fazem o que eu estou sugerindo, tá bom, vocês podem até não fazer, mas lá na frente a gente vai decidir lá no Supremo e vai ser assim. Não é bom. Não é bom. O peso da voz desses caras é grande demais para que eles fiquem se pronunciando com tanta constância sobre um assunto, fora dos autos, sobre um assunto que é liberdade de expressão. E que é um assunto complicado. Não adianta eles dizerem, a liberdade de expressão é sagrada, não existe democracia, porque sempre que eles falam essa frase, logo em seguida vem o mas. E é no mas que eles se alongam por horas e horas e horas. Né? Não é na constatação simples e evidente e absolutamente verdadeira de que democracia só existe com liberdade de expressão que eles param. É no mas que eles se alongam. Então eu acho muito ruim que todo debate sobre esse assunto tenha lá 3, 4, 5 ministros do Supremo falando e criando um ambiente que condiciona o debate sobre o assunto. Acho muito ruim que aconteça desse jeito. E olha, eu não gosto muito de concordar com Arthur Lira, mas eu acho que ele foi mais
A fala dele foi mais no sentido de preservação da liberdade de expressão. Eu gosto mais do discurso do Arthur Lira do que dessa voz, do que essa frente unida que o Supremo faz, quase que forçando uma limitação da liberdade de expressão. Não estou dizendo com isso que não houve abusos, que o uso das redes sociais é problemático e tudo mais. Só não acho que são as pessoas certas para conduzir esse debate. Primeiro, porque não são desinteressados. O Alexandre de Moraes começou falando dele próprio. Segundo, porque são autoridades coatoras, né? Eles têm o poder de mandar a polícia se meter na história. Então, eu gostaria de ver esse debate conduzido por outros atores e de outra forma no país. A fala do Gilmar Mendes, que está aí na nossa tela, foi exatamente no mesmo sentido. É urgente que haja uma mudança no Darana. Porra, meu, o cara mandou, o cara é ministro. Desculpa aí, eu falei palavrão. Mas, pô, o cara é ministro do Supremo, ele está mandando, meu. Acho muito ruim que esteja sendo conduzido desse jeito esse debate. Rodrigo Oliveira. Rapaz, eu concordo 150% com o Graeb e vou adicionar só o seguinte, eu acho que tem que acabar essa história de ministro da STF celebridade. Eu estou vendo a hora de um cara desse aposentar e participar de um BBB, Fazenda, qualquer coisa dessa. É completamente absurdo, é realmente coagir a sociedade, como é que se diz? É influenciar o voto dos colegas ministros também, de certa forma, e aí você vai criando um consenso que é idiota e é pobre. Ele apobrece a discussão, né? Empobrece a discussão, a palavra errada. Empobrece a discussão e leva tudo para o mesmo lado, e é isso que o Graeb falou, ele é vingativo, ele é pessoal, né? Olha só, o pessoal estava me zoando, agora eu vou proibir eles de falar no Twitter sobre mim. O Gilmar Mendes, a mesma coisa. Quer dizer, isso realmente tem que acabar. Essa é uma conversa que não é para ministro do STF estar fazendo dessa forma. Eu acho que eles vão dar o voto deles lá na frente, se for necessário, e eles têm que parar de legislar no lugar do Congresso Nacional, porque eles não foram eleitos, já que o governo gosta de falar isso, do Roberto Campos Neto, eles não foram eleitos. Eles estão lá indicados. Quantos votos tem o Alexandre de Moraes? Então, eu acho que não cabe a eles, está fora dessa área deles. Eu fico até com medo de falar isso, daqui a pouco tem um oficial de justiça batendo na minha porta aqui.